Hiroshima e Nagasaki. O que não te contaram. O que quase ninguém te contou sobre os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki é que eles não começaram no céu do Japão. Eles começaram anos antes. Começaram em 1939, quando os cientistas refugiados do nazismo escreveram ao presidente americano alertando que a Alemanha poderia estar tentando construir uma arma baseada na fissão nuclear. Começaram quando o medo se misturou à ciência. Quando o átomo, invisível aos olhos humanos, revelou que escondia dentro de si uma energia capaz de iluminar cidades ou apagá-las da existência. Mas há algo ainda mais profundo que raramente é discutido. As bombas não foram apenas o capítulo final da Segunda Guerra Mundial. Foram o prólogo da era nuclear. Foram o momento em que a humanidade deixou de ser vulnerável apenas às forças da natureza e passou a ser vulnerável a si mesma. E quando aquela primeira bomba explodiu às 8h15 da manhã, ela não destruiu apenas edifícios, ela destruiu uma fronteira moral. Capítulo 1. A decisão. Julho de 1945. A Alemanha havia se rendido, mas o Japão continuava lutando. Batalhas de Iwo Jima e Okinawa haviam deixado claro que o exército japonês resistiria até o fim. Soldados preferiam a morte à rendição. Civis eram treinados para enfrentar uma possível invasão com lanças improvisadas. Nos Estados Unidos, o presidente Harry Truman enfrentava uma escolha brutal. Invadir o Japão poderia custar centenas de milhares de vidas americanas e possivelmente milhões de japonesas. Mas existia outra opção. No deserto do Novo México, o Projeto Manhattan havia testado com sucesso a primeira bomba atômica da história. Seu diretor científico era J. Robert Oppenheimer. Em 16 de julho de 1945, durante o teste Trinity, uma luz cegante iluminou o deserto. O físico Kenneth Bainbridge teria dito a Oppenheimer: "Agora somos todos filhos da puta." Oppenheimer lembraria mais tarde: "Sabíamos que o mundo não seria o mesmo." Mas naquele momento a questão não era apenas científica, era estratégica. A União Soviética se preparava para declarar guerra ao Japão. Demonstrar poder poderia moldar o equilíbrio do pós-guerra. A bomba não era apenas para terminar a guerra, era para moldar o mundo que viria depois dela. E Truman autorizou o uso. Capítulo 2. Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Hiroshima era uma cidade viva, cerca de 350 mil habitantes, escolas funcionando, hospitais atendendo pacientes, bondes cruzando as ruas. Às 8h15 da manhã, o bombardeiro Enola Gay lançou a bomba Little Boy. 43 segundos. Foi o tempo entre a queda e a transformação da cidade em fogo. Um clarão. Temperaturas superiores a 4.000 graus Celsius no epicentro. Corpos evaporaram. Sombras ficaram impressas em muros e escadas. A jovem Setsuko Turlow, então com 13 anos, estava em um prédio a cerca de 1,8 quilômetros do epicentro. Décadas depois, ela relataria: "Vi um clarão azul esbranquiçado. Fui lançada ao chão. Quando consegui sair dos escombros, tudo que eu via eram pessoas andando como fantasmas, com a pele pendurada." O médico Michihiko Hatia escreveu em seu diário: "Pacientes chegavam nus. Suas roupas haviam sido queimadas. Muitos estavam em silêncio, incapazes de compreender o que havia acontecido. Em poucos minutos, a cidade estava em chamas. Mas o horror não terminou naquele dia. Nos dias seguintes, algo invisível começou a matar. Radiação. Pessoas que não tinham ferimentos externos começaram a apresentar sintomas: queda de cabelo, febres altas, sangramentos. O termo doença da radiação ainda não era compreendido plenamente. Até o final de 1945, cerca de 140 mil pessoas morreriam em consequência da bomba. E ainda assim, o Japão ainda não havia anunciado rendição formal. Capítulo 3. Nagasaki, 9 de agosto de 1945.
3 dias depois, 9 de agosto, o bombardeiro Boxcar partiu com a bomba Fat Man. O alvo primário estava encoberto por nuvens. O combustível diminuía. A decisão precisava ser rápida. O alvo alternativo era Nagasaki. Uma abertura no céu permitiu o lançamento. Às 11h02 da manhã, a bomba explodiu. O sobrevivente, Sumiteru Taniguchi, tinha 16 anos, entregava correspondências de bicicleta quando a explosão ocorreu. Ele descreveu: "Sentia um calor intenso nas costas. Quando alguém tentou me levantar, pedaços da minha pele ficaram grudados na mão dele." As montanhas ao redor da cidade reduziram parte do impacto. Mesmo assim, dezenas de milhares morreram até o fim daquele ano. Dentro do governo japonês, o impensável acontecia. O imperador Hirohito decidiu intervir. Em 15 de agosto de 1945, sua voz foi transmitida pelo rádio. Era a primeira vez que muitos japoneses o ouviam. O Japão se rendia. A guerra terminava, mas o mundo não voltaria ao que era. As 3 grandes consequências. Primeira consequência: o início da Guerra Fria. A bomba alterou completamente o equilíbrio global. A União Soviética, sob a liderança de Stalin, acelerou seu programa nuclear. Em 1949, testou sua própria bomba. O mundo dividiu-se em 2 blocos. Para as pessoas comuns, isso significou viver sob medo permanente. Nos Estados Unidos, crianças participavam de exercícios chamados Duck and Cover. Na União Soviética, abrigos eram construídos. A ameaça nuclear tornou-se parte da vida cotidiana. A paz agora era sustentada pelo medo. Segunda consequência: a corrida armamentista. As bombas de 1945 eram apenas o começo. Logo vieram armas termonucleares, centenas de vezes mais potentes. Testes nucleares contaminaram populações. Moradores das Ilhas Marshall foram expostos à radiação. Pescadores japoneses sofreram contaminação anos depois. O planeta acumulou milhares de ogivás, capazes de destruir a civilização múltiplas vezes. Terceira consequência: o trauma humano. Os Hibakusha enfrentaram não apenas doenças, mas discriminação. Muitos eram rejeitados em empregos. Casamentos eram cancelados por medo de problemas genéticos. Setsuko Turlow declarou na ONU décadas depois: "Humanidade e armas nucleares não podem coexistir." Hiroshima tornou-se símbolo global do desarmamento. Todos os anos, às 8h15, um minuto de silêncio é observado. O som do sino ecoa, não como lembrança do passado, mas como alerta para o futuro. Conclusão: a era nuclear. Em agosto de 1945, a humanidade cruzou uma linha invisível. Criamos algo que não pode ser desinventado. Desde então, nenhuma arma nuclear foi usada em combate, mas milhares continuam prontas. Hiroshima e Nagasaki hoje são cidades reconstruídas, mas sob cada rua moderna, há memória. A pergunta não é apenas se a bomba foi necessária, é se aprendemos a viver com o poder que criamos. Porque naquela manhã de agosto, o mundo mudou. E ainda estamos vivendo dentro dessa mudança. A seguir, fotos extras do antes e pós-detonação. Vista aérea do primeiro bombardeio atômico de Hiroshima, Japão, em 6 de agosto de 1945. Esta foto oficial do Exército dos Estados Unidos mostra a devastação em Hiroshima após a bomba. Hiroshima destruída após a explosão da bomba atômica em 1945. Algumas construções que sobreviveram à explosão ainda são vistas em Hiroshima. Centro comercial de Hiroshima antes da explosão. Conhecida como Rua dos Templos, ela foi completamente arrasada na explosão. Ponte Aioi, antes do ataque. Estação de Hiroshima, antes e depois da explosão da bomba. Igreja Metodista de Nagarekawa, em meio à destruição.